Opa, começando aqui mais uma live, deixa eu aumentar o volume e se tiver alguém ouvindo, me dá um retorno para saber se o áudio está ok, se tem algum ruído, alguma coisa. Deixa eu aumentar aqui o volume. Pronto. Vou começar mais uma vez. Agradeço a você que estiver assistindo agora esse vídeo, que depois da live ele vai continuar aqui no Facebook e depois eu vou também jogar ele para o meu canal do YouTube. Essa é a transmissão de número 40. Eu cheguei na semana passada até a perder a conta, eu tive alguns cancelamentos, mas eu já me atualizei e essa é de número 40. E pela terceira vez, eu agradeço pelo meu convidado ter aceitado aqui o convite. E vou começar pela terceira vez nas minhas lives com o pastor Misael Figueiredo, que é do dirigente da Congregação Marileia da Primeira Assembleia de Deus em Austin. E o nosso tema de hoje é a cultura nos tempos bíblicos. Eu vou abrir a tela dele já aqui, agradecendo a você que estiver assistindo, e mesmo a live sendo no Facebook, eu te peço para você também depois visitar meu canal no YouTube e se inscrever, porque lá tem mais de 30, 40 vídeos, incluindo lives, a maioria lives, né, recentes, dessa minha série que eu comecei no dia 1º de maio. Deixa eu abrir a tela aqui do pastor. A live não vai ser longa hoje, vai ser um pouco mais curta. Pode abrir essa tela, pastor? Espero que a internet nos colabore desta vez. Vamos lá. Vou me ajustar aqui. Pronto. Pronto, tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Às vezes dá um pouco de atraso na voz, está dando um pequeno delay, mas isso é normal por causa da internet. Às vezes demora um pouquinho a te responder, aí é o maior perigo de a gente ficar um atropelando o outro, mas eu vou tentar dar uma pausa, vamos ver se ela se ajusta no tempo. A imagem está muito boa, aí. Também peguei até uma água que eu não costumo beber durante, mas o clima realmente está muito seco, está muito quente e seco. Deixa eu vou correr aqui e vou abastecer meu copo de água. Tá ok. Vamos lá, ele aí. Eu vou abastecer meu copo. Deixa eu tirar a tela aqui rapidinho dele. E fazendo pela terceira. Que é a terceira transmissão que eu faço pelo Facebook, porque eu tenho dado preferência ao meu canal do YouTube, mas sei que nem todo mundo, né, tem um hábito ainda, o acesso tão fácil, e ainda estou começando esse tipo de, vamos dizer, de trabalho, então muita gente ainda não conhece meu canal, então eu também faço pelo Instagram e pelo Facebook, até para poder alcançar mais pessoas, que é o mais importante, né? Mais pessoas serem alcançadas. Deixa eu abrir a tela de novo aqui. Tudo certo? Ok, Leandro. Da minha então parte, vamos ok. Começar. Bom, vamos lá. Agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade de aceitar o convite prontamente, tá? E mais uma vez aí, tenho certeza que da parte do senhor vamos ter
uma grande colaboração, né, de conhecimento. E aqui eu estou mais para conversar mesmo, e os meus convidados é que estão trazendo, né, um conteúdo com relação aos seus trabalhos, atividades, profissões, formações. Então, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, né, que eu acho, sobre a questão cultural, né, que ela envolve várias áreas, porque muitas pessoas ainda não têm exatamente o conhecimento, exatamente o que se trata a palavra cultura, o que é exatamente. Então, pastor, mais uma vez agradeço, e pode ficar à vontade para deixar aí suas palavras iniciais. Ok, primeiramente aí boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando, né? Já é um final de tarde praticamente, e eu quero agradecer aí ao Leandro Maia, nosso amigo, porque nos tem dado essa oportunidade mais uma vez. Se eu não me engano, é a terceira vez, né? Que eu É a estou aqui terceira vez, nessa live, te parabenizar por essa grande iniciativa, porque a gente sabe que essas lives, né, são temas diferentes, pessoas diferentes, e eu acho que o conhecimento ele se consolida assim, né? Quando a gente interage, quando a gente ouve, a gente aprende, a gente discute, ouve o que pensa diferente, pessoas que têm formações diferentes, e assim a gente vai construindo o nosso conhecimento e vai também nos consolidando. Eu acho que isso aí é muito bom. Nós a época, o tempo, né? Isso é um privilégio da nossa geração, que é, né, por causa da tecnologia, né, fruto da tecnologia, as redes sociais e tal. E aí, mesmo estando longe um do outro, né, a gente pode fazer esse trabalho aí. Então, parabéns aí mais uma vez. E vamos aí, então, ver o que a gente pode falar um pouco, né, sobre a cultura nos tempos bíblicos, né? O senhor nem precisa estudar em nada, que de cabeça o senhor já deve dar uma aula aqui. Eu é que poderia ter preparado, mas embora que minha intenção era mais uma conversa, mas olha que interessante. Que interessante os livros que eu tenho aqui. Não me cobre muito, que eu ainda não li. Olha só. Cultura e Evangelho, Não sei se o senhor ok. conhece algum. Se Esse você livro conhece. sim, é do Justus Gonzalez. Justus Gonzalez, me lembro agora, ele é aqui da América Latina, não me lembro o país exatamente, mas o Gonzalez, ele tem livros muito bons na área da história da igreja, quem quiser conhecer. Ele tem livros na área de história de missões também, na área de missões. É um vasto historiador muito bom. Na área de teologia, da história da igreja, inclusive, ele tem uma coleção que ele fala da história da igreja desde do Novo Testamento até agora. Muito legal, interativo e tal de ler. Muito bom. E se não me engano, tanto esse quanto esse outro aqui, ó. Esse aí é o Costumes e Culturas. Ok, também. São livros na área da antropologia bíblica que ajuda também a entender costumes e culturas. Verdade. Se não me engano, esses dois, né, eu peguei inclusive em um dos dias em que, não lembro se era o senhor mesmo, ou alguém que estava expondo livros lá no pátio lá da igreja, após o culto. Se não me engano, esses dois eu peguei lá. Comprei lá. Não tenho, agora estou um pouco na dúvida, mas eu acredito que tenha sido lá sim. E tem um aqui, que é da CPAD, que eu também sou revendedor, e eu tenho esse aqui, ó. Sim, esse daí ele é mais teológico, né? Esse da histórico-cultural, ele tem assim, ele estuda a história dos costumes, mas numa visão mais teológica, numa interpretação bíblica. Né? O do Gonzalez, esse outro que você colocou, ele tem um cunho mais propriamente a história pela história. Né? É um fundo bíblico, uma visão bíblica, mas é a história pela história mais. Esse último aí, ele é mais, vamos dizer assim, é a história mais à luz da crítica teológica. Então, é assim, porque eu acredito, vou perguntar se o senhor concorda, por exemplo, tem várias questões ou situações que muitas pessoas podem fazer confusão, misturar o que é uma cultura do povo, de um grupo, de uma pessoa, costume, né, que às vezes é até individual, quando isso é livre, porque cada pessoa, né, tem sua criação e seus hábitos,
e o que ultrapassa a questão do costume, da tradição, e se pode se enquadrar numa doutrina ou na questão da pessoa querer se enquadrar aqui no Evangelho, na Bíblia, por exemplo. Então, isso aqui, né, faz várias comparações, esse cultura e evangelho. Fé e cultura e diversidade, porque muitas vezes tem pessoas que devem ter essa confusão, acho que é até normal, né? A tela do pastor agora fechou aqui, mas ele deve estar... A internet nossa, ultimamente, não está colaborando muito. Mas deve voltar rapidamente aqui. Vamos ver. Esse horário é para segunda vez, acho que é a terceira vez que eu faço assim, esse horário da tarde, 16, 17 horas, 17h30, que eu estou mais acostumado a fazer à noite. E estou fazendo teste também, não deixa de ser um teste na questão do horário. Deu uma caída aqui, mas já voltou. Então, aí eu vou primeiro deixar essas pequenas questões para depois eu poder falar. Né? Se acontece muito da pessoa fazer essa confusão. Um exemplo, o cristão, né, que tem uma tradição, né, de determinado lugar, às vezes até denominacional, né, tem tradições diferentes, e aí chega uma pessoa de fora, um visitante, ou ele está em outro lugar e encontra pessoas com costumes diferentes e, às vezes, até dificuldade de identificar, fica naquela questão, não é como que eu cumprimento, né, como que eu vou me comportar. E esse outro aqui, do Costumes e Culturas, ele fala, inclusive ele diz que é muito importante a pessoa do campo missionário ter um pouquinho de conhecimento, pelo menos, da questão da antropologia social, ou cultural, pode-se chamar, porque ela vai se deparar com uma realidade muito diferente da dela, e às vezes vai se chocar com aquilo, né? E não é todo mundo que tem aquela facilidade, o chamado jogo de cintura, para poder não ficar constrangido ou não ficar numa situação difícil por não estar habituado a ver pessoas com um costume tão diferente do seu, né? Por exemplo, inclusive na igreja, né? Sim, Leandro. Olha só, vamos lá. A cultura, né? O que é cultura? Cultura é um conjunto, né, que vai se formando de ideias, costumes, né, habilidades de pessoas, artes, né, música, ou seja, tudo isso, né, você junta tudo isso, né, hábitos alimentares, hábitos religiosos, né, tudo isso é que forma, né, aquilo que a gente vai chamar de cultura, né? E cada povo tem a sua, vamos dizer assim, tem a sua cultura, né, os seus hábitos. Eu já estive na Bolívia, já estive no Gâmbia, Marrocos, Guiné-Bissau, e a gente vai vendo assim hábitos culturais diferentes, né? Aqui dentro do próprio Brasil mesmo, eu já tive a oportunidade de ir em vários estados, e às vezes a gente vê hábitos diferentes aqui do pessoal do Rio de Janeiro, né? Existem hábitos diferentes. Então, em primeiro lugar, é o seguinte: cultura é o conjunto de todos esses hábitos, né, que as pessoas têm, seja da música, das crenças religiosas, seja hábitos diversos, né? Ok. Cada povo, isso vai se mudando, né? Isso vai se ajustando em cada povo e também em épocas diferentes, né? A cultura, por exemplo, do Rio de Janeiro ou do Brasil hoje, no século XXI, se a gente analisar a cultura do mesmo Brasil no século XVIII ou XIX, ou no início do século XX, tem diferença. Né? Há diferença. Há aquelas coisas que são continuadas e tal, mas há outros hábitos aí que vão se moldando. Então, toda pessoa, quando ela vai visitar um país, seja para até, de repente, para passar lá umas férias, uma temporada, e como muitos cristãos fazem, até no sentido de visitar um trabalho, ajudar uma igreja, fazer um trabalho missionário, é muito importante, é fundamental que essa pessoa estude um pouco, analise a cultura daquele país, os hábitos alimentares, as crenças, a questão política, a questão de liberdades, né? Ou seja, tradições, pelo menos tem que se ter uma basezinha, ainda que seja o mais simples que
possível, mas tem que se conhecer um pouquinho. Por quê? Porque senão você chega lá, você acaba ferindo alguns hábitos daqueles povos. Nós aqui no Brasil, o brasileiro ele é muito bom de se lidar, tá? Porque as pessoas chegam aqui, a gente recebe muito bem, você recebe com alegria, com carinho, você pega os Deu uma congeladinha agora. Não sei se ia falar dos estrangeiros. Deu impressão. Tá ouvindo? Oi, voltou a imagem agora, né? Eu tenho a impressão que você vai começar a falar dos estrangeiros, alguma coisa assim. Sim. O que eu quis dizer é o seguinte: o brasileiro ele é muito bom nesse sentido de chegar alguém aqui e você receber muito bem. Nós recebemos muito bem, vamos dizer assim. Chega uma pessoa que você leva para sua casa, você convida ele, você ajuda ele, você se coloca à disposição. Mas não é bem assim em vários lugares. Existem países que é muito diferente. Você chega, você fica lá na sua, até a pessoa te convidar ou te receber, levar para a casa dela, conhecer a família dela, é um processo um pouco demorado. É bem diferente. E, principalmente, o mundo ocidental, ele tem umas certas diferenças do mundo oriental. Né? No mundo ocidental, que é o mundo mais, assim, vamos dizer, mais industrializado, aquele mundo muito mais dialético, né? Que interage entre as ciências, com mais liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de religiosa e tal, essa coisa toda, né? Esse mundo mais assim avançado, ele tem no mundo ocidental uma diferença do mundo mais oriental, daquela parte mais do lado oriente, né? Uma parte mais voltada para a Ásia, para a Europa, em que, né? Onde algumas, por causa de tradições religiosas, por causa de leis, por causa de hábitos, de costumes, né? Você vai ver uma certa diferença aí. Não quer dizer que essas pessoas não lhe recebam bem, não é isso. Só que elas têm um pouquinho de diferença, né? O brasileiro, ele é muito assim, ele abraça muito rápido, né? As pessoas. E tem lugares que é um pouco mais diferente. E a gente tem que ter esse tato, vamos dizer assim. Falando, por exemplo, da cultura bíblica, né? A cultura bíblica ela precisa ser analisada dentro do contexto dela. Por quê? Hoje nós estamos no século XXI. A Bíblia ela foi escrita em cerca de, vamos somar assim, só o tempo de escrito, a Bíblia levou cerca de 1.600 anos. 1.500 anos o Antigo Testamento, 100 anos o Novo Testamento, né? De tempo de escrita. Né? Agora, primeiro, a Bíblia não foi escrita no português. Vamos falar da Bíblia e o Brasil, um exemplo. Ela não foi escrita no português. Segundo, ela não foi escrita no século 20 e 21. Terceiro, ela não foi escrita na nossa cultura, uma cultura totalmente diferente, milenar. O que isso significa? Significa dizer que, ao ler as escrituras, eu preciso compreender aquela cultura, eu preciso estudar aquela cultura, para que depois eu possa fazer uma reflexão, uma análise, e tentar entender o que aconteceu lá, para depois eu trazer a mensagem não quer dizer que eu vou trazer os culturais, mas vou trazer a mensagem daquela cultura para ver o que ela diz para mim como uma mensagem. Entendeu? Não quer dizer que eu tenha que repetir os mesmos hábitos culturais. Por exemplo, deixa eu te falar de alguns hábitos culturais que eles são dentro do período bíblico, por exemplo, né? Desde a antiguidade. No mundo antigo, no chamado mundo bíblico, por exemplo, as crianças aprendiam em casa, né, com seus pais. Deu um corte, tá dando um corte aqui no som. Só um minutinho, tá dando um corte no som. Tá me ouvindo?
A sua imagem congelou. E E o som estava cortando. É uma pena que essa internet, nossa, deixa muito a desejar. né? Tá me ouvindo, pastor? Por exemplo, às vezes os meninos de 7 anos, Tá cortando o áudio. Ah. Naquela janela lá tá ruim. Você acessou agora de outro dispositivo, né? Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Infelizmente, complicado nessa internet. E às vezes o tempo muda, vento forte ou chuva, acaba interferindo, né? Esse cabeamento que eles fazem acaba tendo contato da água com a pena que está cortando o áudio. Tá me ouvindo? Sua imagem, por enquanto, não apareceu ainda. Não retornou, aliás. Não sei se o senhor está me ouvindo. Eu estou ouvindo só um ruído. Tá conseguindo me ouvir? Alô? Poxa, que pena. A internet não tá legal. Mas devido à complexidade desse tema, eu acredito que certamente, futuramente, dependendo da disponibilidade do pastor, se ele estiver disponível para a gente ter mais tempo para falar sobre tudo isso aqui, porque é muito interessante. Tá me ouvindo agora? Nossa internet não colabora. Tá conseguindo me ouvir? Se tiver, me dá um sinal. Vai ficar um gostinho de quero mais, porque a complexidade, né, desse tema tão amplo, acho que merece uma live de, no mínimo, 1 hora, 1 hora e meia. Espero poder fazer futuramente, em breve. Acho que não está nem me ouvindo, né? Infelizmente. Uma pena mesmo. Uma pena. Já tive problemas com transmissão pelo Instagram também. Pronto, tá me ouvindo bem? Tá conseguindo me ouvir? Sua imagem apareceu e congelou de novo. Só estou vendo a tua imagem estática. Agora está movimentando. Que pena. As outras 2 vezes nós conseguimos falar, embora também a internet não estava 100%, mas pelo menos nós conseguimos fluir melhor a conexão. Agora ela está caindo direto. Em termos de horário, eu acredito que a noite seja um horário, dependendo
19, 20 horas. É um horário que eu percebo que a boa parte, grande parte das lives, ou a maioria, são nessa faixa de horário. E horário que muitas pessoas estão, que ainda, né, que podem trabalhar fora, estão chegando em casa, a família se reúne, jantar, assistir a TV, enfim. Hoje em dia nem tanto a TV, né, o computador e celular. E talvez o uso da internet seja maior e aí fica mais difícil conectar. Imaginei que fazendo de tarde poderia ser melhor, mas é a qualidade que não está boa mesmo. Tá me ouvindo? Para a imagem. Leandro, agora voltou. Agora a imagem está perfeito, o áudio perfeito. Espero que continue assim. Uma pena. Vamos ver. Aí eu só acho que não estava nem conseguindo me ouvir, né? Que eu estava dizendo que o áudio estava picotando. Acabou interrompendo aqui, acabei nem te ouvindo. Para poder retomar, né? Porque você falou do brasileiro ser receptivo, da pessoa quando viaja, né? É importante ter aquele preparo, conhecimento da cultura do outro. E aí, de repente, a internet começou a picotar o áudio. Sim. O que acontece, né? Às vezes algumas pessoas acham, né? Um problema que a gente tem de ser humano, é comum a gente olhar o diferente e achar que todo diferente é errado, né? Natural o ser humano às vezes pensar assim, né? Porque eu não gosto de tal coisa, eu acho que o outro está errado. Não exatamente significa isso, né? Não quer dizer que o diferente seja o errado, né? Até porque o que é diferente para mim é diferente para o outro também. E o meu é diferente para o outro. Então, assim, na questão cultural, o que a gente precisa entender? Primeiro ponto, que quando uma pessoa vai para um outro lugar, ela tem que entender que ela vai lidar com culturas diferentes, né? E a cultura, ela é formada ao longo de anos, décadas, às vezes centenas. E existem tradições dentro de algumas culturas que são até milenares, né? Levam aí anos, centenas de anos para se, vamos dizer assim, para se formar. Então, o primeiro ponto é isso. Se a pessoa vai viajar para um determinado lugar, ela precisa tentar entender essa cultura. Se ela está lendo um livro, se ela está estudando, se ela está fazendo uma pesquisa, seja de outra cultura, também ela precisa entender essa cultura. E no caso da Bíblia, né, é preciso que as pessoas que estudam a Bíblia, ela entenda que a Bíblia foi escrita numa outra cultura, diferente da brasileira, da cultura ocidental. Isso exige do leitor, do aprendiz, do estudante, do teólogo, seja quem quer que seja, o mínimo de compreensão, né, de que você está lidando com outra cultura. Daí é importante, por isso que é importante estudar a questão cultural. Nos seminários, nas faculdades de teologia também, já existe a disciplina antropologia bíblica, né, chamada antropologia bíblica cultural, antropologia bíblica, né? História da igreja, história do cristianismo, história das religiões, ou seja, para justamente dar ao acadêmico, ao aluno, né, pelo menos uma cosmovisão ou uma visão básica, né, para que ele entenda que existe uma divergência cultural, pensamentos diferentes, posições diferentes e tal. Então, isso já existe nos seminários, né? Isso é muito importante. Os missionários, aqueles que vão se dedicar, seja na área social, ou evangelística em outros países, principalmente eles precisam estudar também muito a questão da cultura, né, a questão da antropologia, para que eles possam chegar lá e respeitar a cultura e poder interagir. Os próprios teólogos, ao escrever sobre teologia, eles precisam se dedicar muito a entender a cultura, né? Por quê? Porque uma língua, até aquele que estuda a própria língua, ele tem que conhecer a cultura. Uma das coisas que qualifica a pessoa muito bem na língua, fala uma outra língua, é o conhecimento da cultura. Quanto mais se conhece de uma língua, de uma cultura, melhor se fala a língua, né? E melhor se domina a língua. Quanto maior o nível de aprofundamento na cultura, vamos dizer assim, a língua flui melhor, né? O conhecimento será melhor. E na teologia, também, na interpretação bíblica, né, os teólogos sabem que quando vai se fazer a chamada interpretação, usando duas ciências chamadas hermenêutica e exegese, é fundamental essa análise cultural,
Para quê? Para que a gente entenda lá os reais sentidos do texto, da época e tal. Ao estudar a Bíblia, o que a gente vai ver? A Bíblia ela foi toda escrita numa linguagem humana. Ela está escrita dentro de um contexto cultural. A gente pode dizer, por exemplo, que a Bíblia ela é um livro de duas partes, né? Ela é um livro de duas partes. Ela é um livro divino e livro humano, né? A igreja, né? O protestantismo, né? O cristianismo crê assim. Livro divino por quê? Porque é um livro que foi inspirado por Deus. Deus capacitou homens para escrever, inspirou a mente dele a escrever ali. É um livro humano porque ele foi escrito na língua humana, na cultura humana, com hábitos humanos, né? Entendemos, através da teologia, que Deus escolheu, né, o mundo oriental, e lá Deus escolheu Abraão para ser o chamado pai da fé, e a partir dele Deus criou uma nação, e Deus vai dar a sua revelação, a sua palavra a esta nação, que é Israel, para que a gente entenda a sua palavra. Então, a Bíblia, ela está basicamente escrita num contexto, a nível geral, do mundo oriental e não do mundo ocidental. Ela está escrita num contexto da antigo, há mais de 2.000 anos, né? Mais de 2.000 anos de história. Ela está basicamente, boa parte dela, grande parte dela, né? Ela está no contexto judaico. Agora, não significa dizer com isso que a Bíblia só valoriza a cultura judaica. Não, não é isso. O papel de Israel na Bíblia é o papel que Deus escolheu uma nação para que essa nação fosse um modelo para outros, né? E a nação de Israel, a gente vê isso no decorrer da teologia, que ela falha nesse cumprimento da missão, porque ela acaba sendo uma nação que não compreende bem esse chamado de Deus e acaba rejeitando o Messias, que é Cristo. A igreja tem esse papel de manter e dar prosseguimento a essa mensagem bíblica que Deus deu para entender. Agora, a palavra de Deus, isso é um ponto muito importante que eu quero colocar aqui. A palavra de Deus, ela está antes da cultura, ela está dentro da cultura, ela passa pela cultura e ela está acima da cultura. O que isso significa? Significa dizer que, antes mesmo de qualquer cultura humana existir, né, a palavra de Deus aqui não é a Bíblia como um livro exatamente formado, mas a palavra de Deus no sentido de vontade de Deus, de revelação de Deus, já assim nós cremos, tá? E eu respeito aqui, de repente, aqueles que nos ouvem, que nos acompanham e tal, que de repente pensam diferente, não há problema nenhum nisso, eu respeito isso, tá? Mas eu estou falando de um ponto de vista que eu creio, né, por ser um pastor, ser um cristão, né? Então, assim, cremos que Deus criou o mundo, criou Adão e deu uma direção a Adão: crescer, multiplicar, encher a terra, você vai governar o mundo, dominar a terra. Então, ali já estava também a palavra de Deus, né? A vontade de Deus já estava sendo expressa ali já no ato da criação. E, com isso, depois, né, a humanidade ela vai se avançando e tal, vai se crescendo, vai se fluindo e tal, e aí tomando rumos diferentes, porque povos vão se estabelecendo, né, exércitos, governos, mentalidades diferentes. E Deus, então, ele pega lá na frente um homem, Abraão, faz dele uma nação, para dessa nação fazer a sua revelação. Então, antes mesmo de haver uma cultura já definida, formada, né, já havia uma revelação de Deus ao homem e uma vontade de Deus expressa ao homem. Essa vontade de Deus também, ela passa pela cultura, né, porque ela passa pelos hábitos culturais, e é aí que, às vezes, a gente estudando até a própria Bíblia, a teologia, a gente vai encontrar algumas coisas que estão escritas na Bíblia, ou que fazem parte do contexto cultural em que a Bíblia foi escrita, mas que necessariamente não são teológicas, não são a vontade de Deus. Elas passam pela cultura, são citadas na Bíblia porque a Bíblia está sendo escrita num contexto cultural, mas não significa exatamente que a teologia concorda com aquele momento cultural ali.
Ok? Então, nesse sentido, a palavra de Deus está além, está acima da cultura. Vou dar os exemplos práticos aqui. Por exemplo, a Bíblia, a teologia como um todo, né, a interpretação bíblica, ela sempre defendeu ao longo da história que o casamento ele seria monogâmico, né, o homem com uma mulher. Mas você vai encontrar dentro da própria Bíblia, na cultura bíblica dos povos, a poligamia, um homem que tinha várias mulheres. Está escrito isso na Bíblia, você vai encontrar lá vários homens, e homens importantes na história da Bíblia, como Abraão, Jacó, né, tinha, e outros mais, rei Salomão, Davi, e outros homens mais. Né? Então havia isso. Agora, isso é uma questão de hábitos, de costumes, de cultura. Não significa necessariamente que, em alguns casos, aquilo que foi relatado tem que ser seguido à risca daquele jeito, e nem que aquilo tem que ser condenado, aquele hábito, o costume. Tem que se procurar entender, né, o que está por trás, né? Isso. Por trás do texto, né, pastor? Sim, porque é o que eu estou falando. Então, a Bíblia ela faz algumas citações, mas é uma citação histórica, cultural. Não quer dizer que ela concorda ou não. Uma outra questão que muita gente... Então, assim, a Bíblia ela sempre defendeu o casamento de uma pessoa só, de um homem com uma mulher, e nunca poligamia. Mas você vai encontrar poligamia no Antigo, por exemplo, o Antigo Testamento está infestado de poligamia. Não quer dizer que a teologia e a interpretação bíblica defende ou concorda com isso. Um outro ponto muito comum, que a gente até fala sempre, eu até sempre digo assim, ó, a Bíblia ela nem é machista e ela não é feminista. Ela não é nenhum dos dois. Por quê? Porque na interpretação bíblica, na teologia, você vê que a Bíblia ela valoriza tanto o homem quanto a mulher. Agora, se você lê as páginas da Bíblia, o que você vai encontrar nas páginas da Bíblia? Uma cultura machista. Em que sentido? Que você vê uma cultura predominante do homem, que o homem fala, o homem dirige, o homem ordena, o homem é que gosta, o homem é que sabe, o homem é que lê, o homem é que interpreta, ou seja, tudo centralizado no homem. E quem é a mulher? A mulher é a dona de casa, a mãe que gera filhos. Então, você vai ler as páginas da Bíblia e é isso que você vai ver lá. Mas você vai ver isso como história, como fatos, né? Agora, se você lê, vamos dizer assim, nas entrelinhas, na interpretação bíblica, homem e mulher está em pé de igualdade diante de Deus, né? De valor, de respeito, de consideração. Deus ama a todos e respeita a todos. O fato de Deus se revelar, por exemplo, a uma nação, que foi Israel, não significa dizer que Israel seja melhor do que qualquer outra nação. Esse é um engano que algumas pessoas têm. Acham que, mas a Bíblia está escrita numa cultura mais judaica. Tá, mas não quer dizer que as outras culturas não tenham valor para Deus nem os outros povos. Asiático, africano, americano, oriental, japonês, chinês, coreano, todo mundo é diante de Deus. Isso é nós somos tão iguais. Chega ao ponto de dizer o apóstolo Paulo que todos pecaram, todos, englobando a humanidade inteira. E todos o que? Carecem, todos precisam de Deus. Então, todo ser humano, ele é merecedor de perdão, de amor, de carinho, de uma segunda chance, tá? De uma segunda chance. Nós precisamos ofertar isso a todos. Todos são dignos de serem amados, de serem respeitados, de ter carinho para com todos. Porque Deus considera todos. Somos filhos de Deus, todos são. Jesus disse assim certa vez, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava às nus, não me vestiste. Aí os discípulos olharam para Jesus e falaram assim, Senhor, eu nunca te vi nu, eu nunca vi o Senhor com fome, nunca vi o Senhor com sede, como é que o Senhor fala um negócio desse? Aí Jesus disse assim, quando você faz isso a um necessitado, você está fazendo para mim. Se você nega isso a um necessitado, você está negando para mim. O que Jesus queria dizer? Você está vendo alguém com fome? Dê a ele de comer, porque se você deixa de dar a ele de comer, é como se você estivesse negando comida para mim. O que Jesus está dizendo? Que todos têm importância, todos têm valor. Jesus curou pessoas de diversos lugares, de diversas situações diferentes. Uhum. Né? Inclusive, pastor, o senhor pode confirmar aí uma questão interessante. Inclusive, de acordo com a cultura de cada povo na época, cada um dos evangelhos, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João,
cada um foi escrito num tipo de linguagem porque ele foi direcionado ou endereçado a um povo diferente que, consequentemente, eles iam ter dificuldade maior de interpretar se chegasse a eles da mesma forma igual, né? O mesmo texto, por exemplo. Não é mais ou menos isso? O modo de falar, né, de Jesus, o modo de descrever o que aconteceu foi diferente. Sim. Olha, Mateus, por exemplo, escreve, né, por uma linguagem muito mais do povo judeu, né, uma linguagem mais, vamos dizer assim, religiosa. Lucas, por exemplo, que era médico e tem um grego polido, um dos melhores gregos do Novo Testamento é Lucas. E Hebreus, a carta aos Hebreus e o Evangelho de Lucas, eles têm um dos melhores gregos. E dentro dessa... A pena que está travando. Pastor, está me ouvindo? Textos, Lucas escreve... Ah, sim. Quando o senhor começou a falar de Lucas, começou a picotar o áudio. Quando começou a falar de Lucas. Hoje está horrível a internet. Leandro, eu acho que voltou agora. Deixa eu mudar até de posição aqui. Tá me ouvindo? Abaixa um pouquinho, Daniel. Daniel, abaixa um pouquinho que estou aqui, não. Leandro? Leandro? Tá me ouvindo? Leandro? Alô, Leandro? Voltou até a minha aqui estava... Uma pena. Até a minha que, por incrível que pareça, não tem apresentado tantos problemas nesse período de live, hoje ela está ruim mesmo. Até para mim aqui estava ruim. O senhor, quando o senhor começou a falar de Lucas, né, como foi a escrita do Evangelho de Lucas, aí caiu aqui. Então eu vou repetir a partir de Lucas. Olha só, Lucas é um médico, tem uma visão totalmente, né, bem avançada do mundo helênico, vamos dizer assim, cultura grega, das ciências e tal. Lucas escreve numa linguagem muito mais culta, muito mais que aqueles que eram do mundo grego tinham facilidade de entender. Paulo, o apóstolo Paulo, que é um dos maiores nomes do Novo Testamento, talvez o maior teólogo, maior escritor, né, do Novo Testamento, Paulo também tinha uma cultura muito diversificada. Paulo, assim, aquilo que eu falei no início, né? O homem precisa ter uma cultura, uma mente mais aberta, interagir com as culturas. E Paulo, por ter essa formação grega também, Paulo era um poliglota, e Paulo, ele tinha um domínio da cultura judaica com muita profundidade, ele era um fariseu, então Paulo foi um grande teólogo. Por isso que Paulo teve muita facilidade de percorrer todos os lugares, cidades, nações, porque Paulo entendia das culturas, e ele sabia interagir entre as culturas. Paulo chegou uma certa vez no Areópago de Atenas, e ele viu várias imagens de deuses, e diz o texto que
tinha uma imagem lá de um Deus, escrito assim, ao Deus desconhecido. Aí Paulo falou assim, ó, em nome desse Deus aqui que eu vou falar com vocês. Ou seja, então Paulo tinha um conhecimento muito grande. Por exemplo, Paulo, ele adverte a igreja da Galácia, né, os Gálatas, por causa de uma briga que estava havendo entre cristãos dentro da mesma igreja, cristão que era de origem judaica e cristãos que eram gentílicos, que vieram do mundo não judeu. Os cristãos judeus, eles queriam que todo convertido ficasse preso às tradições judaicas. E os cristãos que não eram de origem judaica, eles não queriam conservar as tradições judaicas. E aí Paulo, é interessante que em Gálatas, Paulo, o que ele fala? Ele fala da liberdade em Cristo. O que é a liberdade em Cristo? Paulo diz, um exemplo, você que é judeu, gosta de comer carne? Então coma carne. Se o teu irmão não come carne, não, então respeite ele. Entendeu? Ou seja, para Paulo, qual era a lei que devia prevalecer em qualquer circunstância, em qualquer cultura? A lei do amor, o respeito. É claro que havia algumas questões que se concordavam, se desconcordavam, ou se discordava. Mas, em tese, naquilo que era simplesmente cultura, deveria se respeitar um ao outro. Então, Paulo ele tinha um conhecimento muito grande e ele sabia diferenciar essa divergência aí. Entendeu? Sim, sim. É interessante entender o seguinte, Leandro. Numa visão geral, o Antigo Testamento ele está voltado para uma cultura judaica. Ele está voltado para as pessoas lerem o Antigo Testamento e olharem para os judeus, olharem para Israel, né, e tentar aprender alguma coisa com aquela nação. Daniel, no Novo Testamento isso muda. No Novo Testamento há uma visão muito mais de nações, de mundo, de além fronteira. Então o cristianismo, né, ele tem uma visão de além fronteira, além cultura. Então é por isso que ele está antes da cultura, ele passa pela cultura e ele está além das culturas. Porque o evangelho, o cristianismo, ele entende que todas as culturas são importantes. Todas têm valor. Todas podem ser contextualizadas com a Bíblia. Agora, é claro que existe um conceito de pecado e de salvação que ele vai um pouco além disso. Não quer dizer que toda cultura, que tudo dentro de todas as culturas serão válidos e aceitos pelo cristianismo. Não. Aí o cristianismo ele vai julgar isso pela teologia, pelo contexto da Bíblia como um todo. Mas, em nível geral, não significa dizer que uma cultura é desprezada. Não. Tanto que hoje ela é respeitada, né? Ela é respeitada. Sim, é tanto que hoje um missionário, um pregador, quando ele chega num lugar, ele não pode simplesmente sair desprezando uma cultura. Né? Eu tive, por exemplo, na África. Lá a gente vê cultos, né, lá da igreja evangélica, que é muito diferente das igrejas evangélicas aqui. Os hinos, os instrumentos, a forma de cantar, bater palma, dançar, você está entendendo? É muito diferente. E eu vou chegar lá e eu vou reprovar, eu vou dizer que eles estão errados? Não, existe uma questão cultural. Então, em princípio, o cristianismo ele reconhece isso, essa questão da diversidade cultural. Agora, quando é que eu aplico tanto uma cultura ou eu deixo de aplicar ela, ou eu rejeito ela em partes ou aceito parte de uma cultura? Isso daí vai ser uma questão de julgamento pela interpretação teológica. Ou seja, o que é interpretação teológica? É eu pegar o contexto da Bíblia como um todo e entender o conceito de pecado. O que é pecado para a teologia, para a Bíblia, para o cristianismo? É tudo aquilo que ofende a revelação de Deus. É tudo aquilo que se contraria aos valores que Deus deixou como aquilo que é certo e que deve ser seguido em toda a cultura, independente da época e do momento. Então o pastor, o pregador, o mestre, o ensinador, missionário, quem quer que seja, quando ele chega numa cultura, e isso pode ser na nossa própria cultura, ele descobriu uma coisa nova, um fato, um costume, um hábito, uma música, seja lá o que for. O que ele tem que fazer? Ele tem que pegar isso daí, ele não precisa de cara ir lá e rejeitar.
Ele vai analisar, tentar entender a fundamentação, a origem daquilo ali, e agora trazer para dentro da Bíblia e tentar entender se ali existe um conceito de certo e errado. Se aquilo agride, ofende a um princípio bíblico. Se aquilo ofende um princípio bíblico, aí ele deixa de lado. Se aquilo não ofende a Bíblia, se aquilo não vai de encontro à interpretação teológica, é apenas um hábito cultural, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Pode manter aquilo ali. Entendeu? Mas como isso não é uma coisa tão óbvia, tão simples ou fácil para todo mundo, né? Não é fácil. Por isso que acontece tanto um pré-julgamento errado, que é mais fácil muitas pessoas julgarem condenando certo costume ou hábito, né? Simplesmente porque é algo diferente, e aí você vai afastar aquela pessoa, do que o contrário. Receber, compreender e acolher, para depois, com o passar do tempo, porque às vezes necessita de um pouquinho mais de estudo, de análise, né, da pessoa, para poder julgar. Então, para evitar cometer essa injustiça, vamos dizer assim, naquele lance da dúvida, né, o benefício da dúvida. Então, para não pré-julgar condenando, eu vou receber essa pessoa, interagir com ela, para que depois, sim, aquilo seja feito com mais profundidade, né? Uma coisa que deve ser fácil para todo mundo. Pastor, referente ao lamento, a questão do tempo, o senhor deve ter um compromisso também, não sei, e, né, a conexão não ajudou, em vários momentos aqui, né? Foram alguns momentos preciosos, né, que ficaram aqui ruim a internet. Mas o que eu vi com esse tema? Que é um tema tão interessante, tão rico, né? Tanta coisa que a gente poderia falar. Eu vou deixar aqui, como eu fiz das outras vezes, já um pré-convite para o senhor, assim que quiser, a gente vê se a internet está boa naquele dia, porque realmente hoje parece que não estava tão boa mesmo. Para a gente poder pegar um pouquinho mais de detalhe, de profundidade, de aprofundamento nessa temática. Porque eu acho... Sim, Leandro. Seria muito interessante. Seria muito interessante se você me coloca à sua disposição, depois você vê para mim aquele seu calendário de datas, aí você me manda lá que a gente interage aí uma data novamente aí. Agora, o que eu deixaria para as pessoas é o seguinte, nem tudo que a gente vê que é diferente dos nossos hábitos, nossos costumes, significa dizer que é errado e que é pecado. Nem tudo, tá? Pode ser ou não. É por isso que existe até um princípio bíblico, né, que a gente não deve julgar as pessoas pela aparência, né, porque isso gera o preconceito, vai gerar a discriminação, né, e além de ser um pecado, né, e é também no Brasil um crime, você fazer isso, né? Mas eu vou te dizer o que a Bíblia fala sobre isso. Só rapidamente aqui. Houve um tempo, tá, registrado no livro de 1 Samuel, Deus havia escolhido Davi para ser rei. Mas aí o que Deus fez? Deus pegou o profeta Samuel e mandou ele ir na casa de Jessé, pai de Davi, e só disse assim, ó, você vai a Belém de Judá, você vai procurar por Jessé o belemita, e eu me provi, eu já escolhi um dos seus filhos que vai ser rei. Você vai lá e vai ungí-lo. Ok. Samuel chegou lá na casa de Jessé, e aí tradição cultural, tá? E o que a tradição cultural fazia? Apresentava-se o filho maior, o primeiro filho mais velho, e aí ia, né, por sequência, né, tal, até o menor. Isso fazia parte da cultura, ou seja, o filho maior comia a melhor porção, se sentava mais próximo do pai, tinha direito a falar primeiro. Se alguém chegasse com um presente primeiro, era do maior, para depois ir distribuindo para os menores. A porção de herança sempre era pelo filho maior até distribuir para o menor, ou seja, quanto mais é do maior, tudo hábitos culturais. E aí Jessé, então, né, com certeza, quem sabe, Samuel fala isso para ele, ó, eu vim aqui, sou um profeta, e Deus mandou ungir um dos seus filhos reis. Na tradição cultural, quem era o primeiro, quem era o da vez? O primeiro filho, Abinadab. E aí, diz o texto, a palavra, que quando Jessé chama o seu primeiro filho, e ele se apresenta até o profeta Samuel, olha, Samuel nem abriu a boca, ele só olhou e pensou assim, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aí Deus, na hora, falou com Samuel e repreendeu Samuel.
falou assim, Samuel, aí vem o problema do preconceito. Aí o que Deus falou? Deus falou assim, Samuel, não atentes para sua aparência, nem para sua formosura, nem para sua altura. Porque o homem vê o que está diante dos olhos. Ou seja, o que Deus está dizendo? O homem olha a pele, o homem olha a condição social, o homem olha os diplomas, o homem olha a roupa, o homem olha aquilo que identifica com ele. Aí Deus disse assim, mas eu, Senhor, não olho para isso. Eu olho para o coração. Ou seja, Deus diz que Deus ele nos julga pelo que de fato somos pelo lado de dentro. Não pelo que temos ou que aparentamos ser pelo lado de fora. Isso mostra o quê? Mostra que, exemplo aí, a cultura, naquela cultura, quem é que deveria ser escolhido o rei de Israel? O filho primogênito. O cara era bonitão, fortão, foi na guerra, né? É o filho mais velho. E Deus, como é que Deus faz? Deus, muitas das vezes, vai nessa contramão disso. Né? Então, o que isso mostra pra gente? Que nem tudo que é cultural, que é hábito de um povo, significa dizer que Deus aprova. É naquilo que eu te às vezes, o evangelho ele foi construído passando pela cultura, mas muitas vezes ele estava além da cultura. Esse é um dos exemplos, que ele estava além da cultura, além de um costume de uma época. Ok? Então, sim, deu para... O Antigo Testamento, então, ele está muito focado na cultura, mas mesmo ele estando ligado, muito enraizado numa tradição cultural judaica, existe uma mensagem ali. E essa mensagem não está necessariamente presa à cultura. Pelo contrário, muitas das vezes ela até condena os hábitos daquele povo. No Novo Testamento, você tem muito mais clareza em ver uma diversidade, porque a igreja no Novo Testamento ela é formada pela diversidade de pessoas, de cultura. Sim. Você vê isso no Pentecoste. E aí a gente tem um clássico exemplo no Novo Testamento, até de uma repreensão também. Pedro que andou com Jesus. Pedro, certa vez, diz o texto em Atos, que Deus querendo que o evangelho fosse anunciado aos gentios, e aí Deus, numa tarde, Pedro, após a sua refeição, Pedro dá aquele sono da tarde, né, e vai dormir, e ele tem uma revelação de que desce do céu um cesto com vários animais, pedaços, e um anjo fala assim, Pedro, pega e come. Aí Pedro diz assim, eu não posso comer esses animais, porque esses animais são condenados por quem? Pela cultura judaica, pela minha tradição religiosa. Aí o anjo diz assim, não chame de impuro aquilo que Deus santificou, pega e come. E aí Pedro vai entender depois que Deus estava querendo quebrar na cabeça de Pedro esse preconceito cultural. E aí Pedro vai pregar para quem? Pedro é o homem que prega, que ganha o primeiro gentil, de fato, do Novo Testamento, que é Cornélio. Mas para isso, Pedro precisava quebrar isso aí. Mesmo depois, Pedro, ele é um cara meio mais cultura judaica. Paulo é um homem mais helênico, Paulo é mais transcultural, vamos dizer assim. Paulo até teve, em certo momento, um embate duro com Pedro, porque em dado momento, Paulo disse assim, que Pedro, ora, ele ficava meio pro lado dos judeus quando ele estava com os judeus. Quando Pedro estava próximo dos que não era da tradição judaica, Pedro pulava para o outro lado. Paulo ficou bravo com Pedro uma certa vez por causa disso. Né? Porque Paulo, ele até diz assim certa vez, fiz-me de louco para ganhar os loucos, fiz-me de sábio para ganhar os sábios, fiz-me de tudo para alcançar a todos. O que quer dizer isso? Não é que Paulo não tinha identidade, não é que Paulo não tinha palavra, mas é que Paulo ele chegava num lugar, um exemplo prático. Se estava todo mundo sentado, Paulo se sentava. Se estava em pé... Aí travou de novo. Tá difícil hoje mesmo. Hoje está realmente complicado. Deixa eu esperar aqui retornar para a gente finalizar. Infelizmente, boa parte aqui foi com a conexão ruim. Voltou. Voltou e travou. Voltou e travou. Congelou.
Caiu Tá me aqui. ouvindo? Tá Tá me voltando de ouvindo? novo. Tá me ouvindo? Trabalhou. A sua imagem congelou. O áudio tá. Tô ouvindo, mas a imagem ficou congelada. Leandro? Eu tô ouvindo. Só a imagem que congelou. Voltou. Leandro? Voltou. Voltou. Oi? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tá ouvindo? Alô, Leandro, você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Oi? Deixa eu ver. Você está me vendo? Está me ouvindo? Tô vendo e ouvindo. Oi? Tô vendo e ouvindo. Não? Tô. Leandro? Tá me ouvindo? Acho que o senhor não tá me ouvindo. Tá me ouvindo? Tá me Leandro? ouvindo? Eu tô ouvindo. Alô? Pai, tá muito ruim. Peraí. Leandro? E agora? Melhorou? Melhorou agora? Melhorou? Melhorou? Não tá me ouvindo? Rapaz, que dificuldade. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Puxa, tá mudo. Você colocou o microfone no mudo? Foi ele ou fui eu? Não, foi ele. Colocou o microfone no mudo. Ah, agora sim. Tava no mudo o seu microfone. Tá me ouvindo agora? Aí, caiu. Só para finalizar mesmo, porque infelizmente hoje estava muito ruim. Vamos ver aqui. Só para finalizar. Só para finalizar. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Leandro? Eu tô ouvindo. Leandro? Eu tô ouvindo tudo aí. Leandro? Que pena. Eu estou ouvindo. Não vai dar nem para finalizar. Vou ter que encerrar, porque tá muito ruim mesmo. Só é concluir, porque tá horrível. Vai ficar para uma próxima, porque não deu. Tema tão interessante. É, vou ter que ensinar. Uau, uma pena.
Pessoal, realmente, infelizmente, a qualidade da internet prejudicou bastante. Já seria curta, mas pelo menos daria para a gente ter uma melhor compreensão, né, do que foi falado. Então, vai ficar para uma próxima oportunidade. Agradeço a quem assistiu, a você, que apesar de ter sido transmitida pelo Facebook, eu te convido a conhecer, visitar, se inscrever no meu canal do YouTube e também aqui a página, a curtir e passar a seguir as minhas publicações. Até a próxima live. Daqui a pouco tem outra, às 19, e na próxima quarta também tem mais duas. Aguardo a sua visita e até lá.